Provérbios capítulo 28, vamos avançar mais um passo nessa nossa jornada da busca da sabedoria de Deus, conhecendo através dos capítulos do livro de Provérbios. 31 capítulos, um para cada dia do seu mês, para você conhecer mais a respeito do Senhor. E quanto mais a gente conhece a respeito de Deus, mais a gente se conhece, porque nós pertencemos a Ele, nós somos imagem e semelhança dEle. E Deus tem um propósito grandioso para você. Deus tem uma obra grandiosa para você. A gente sempre ouve isso, né, na igreja, quando você está naquele momento de oração e Deus toca em alguém e olha para você e Ele vê você da forma como Deus te vê. E Deus tem uma obra grandiosa para você. A gente ouve isso porque Deus tem uma obra grandiosa para cada um de nós. É o nosso propósito. Todos nós estamos aqui nessa terra com um propósito escolhido por Deus. Deus nos fez com um propósito. E quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente se conhece, mais a gente anda nesse propósito. Porque o propósito ele não é descoberto, ele é revelado. À medida que você vai se conhecendo, conhecendo o teu perfeito eu, né? Aquela essência que Deus te criou para ser, a gente se alegra em andar nos passos em conformidade com o nosso propósito. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus tem coisas grandes para nós. Então vamos lá, né? Capítulo 28 diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre se oprime, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasa e não deixa trigo. O que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Que lindo, né? Os que buscam ao Senhor têm entendimento de tudo, porque não é no nosso próprio conhecimento, mas no conhecimento de Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele traz ao nosso coração a revelação das profundezas de Deus, da vontade perfeita de Deus para nosso dia a dia. Então, que lindo esse versículo, anota ele aí, medita sobre essa palavra. Os homens maus não entendem o que é justo. Aquele que anda em maldade não sabe o que é a justiça. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. No 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro dos libertinos envergonha ao seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. Tem outros versículos que falam a respeito disso, que a riqueza ela é distribuída, né? Ela pode ser ajuntada pelo ímpio, mas ela é entregue nas mãos daqueles que são justos, pertencem aos filhos de Deus, né? E ali no anterior que nós lemos, o que aumenta os seus, no 7, né? O que guarda a lei é filho prudente, quanto ao companheiro dos libertinos envergonha seu pai. Antes ainda, que nós lemos a respeito do rico, me chamou a atenção. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então, a riqueza nunca foi problema, né? Não é ruim ser rico. Ruim é você ter o teu coração nas riquezas, como Jesus falou, né? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então a riqueza, em outros versículos aqui do provérbio, vai dizer que é dom de Deus. A riqueza é o dom de Deus, vem do Senhor. O nosso Pai é rico. O que é ruim é você andar em perversidade, porque ainda que você tenha as riquezas, isso não vai ter valor nenhum. É isso que está dizendo esse versículo 6. No 9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo, né? O coração humilde consegue sondar o próprio coração e ver aonde está o erro, onde precisa ser corrigido.
No 12, quando triunfam os justos, há grande festividade. Porém, quando sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. No 14, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre o povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Lembra dos outros versículos lá no comecinho, capítulo 8, por ali a gente leu, né? Na sua mão direita, riqueza e honra, na mão esquerda, vida longa, né? Na direita, vida longa, na esquerda, riqueza e honra. Tem um versículo que fala a respeito daquele que busca a sabedoria. Esse vai encontrar tanto a honra quanto a vida longa, a vida em abundância. E aqui, em outras palavras, ele está dizendo isso, né? Que o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Né? A gente conhece tanto aquela frase famosa, né, do filósofo grego Sócrates. Ele disse: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? E aí a gente aclama esses filósofos, e a sabedoria já é muito anterior a isso. Essas palavras já são muito anteriores à vida de cada um desses homens. A sabedoria verdadeira, aqueles insights do que é certo, vem do Senhor. E aqui esse versículo fala no mesmo sentido, né? O homem fiel, onde que a gente leu ali, ó, o que lavra a sua terra virá fartar-se de pão. Aquele que trabalha vai colher o fruto do seu trabalho. Mas o que se ajunta aos vadios, o que anda com pessoas desocupadas, se fartará de pobreza. Vai andar e vai viver a mesma vida que aquelas pessoas vivem, né? O homem fiel será acumulado de bens, mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Parcialmente não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Aqueles que têm os olhos invejosos correm atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então a gente lê várias vezes, vários trechos do livro de Provérbios fala a respeito da riqueza, mas a gente sempre percebe que o foco não está no mal da riqueza, não há um mal na riqueza, mas no coração do homem, na perversidade do coração do homem. Então aquele que anda em integridade, que busca o que é justo, né, não é a riqueza que vai corromper o seu coração, porque a integridade faz parte dele, né? É isso que essas palavras estão dizendo. Não há um mal em você ter os bens. O mal está quando você coloca o teu coração nesses bens. No 23, o que repreende ao homem achará depois mais fervor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Está no coração da avareza, né? E o último, quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Louvado seja Deus, que essa palavra encontre morada no seu coração. E amanhã a gente continua na leitura do capítulo 29. Estamos chegando ao finalzinho. Se você quer convidar alguém ainda, dá tempo. Vem, compartilhe com alguém que você queira que faça parte dessa nossa jornada da sabedoria. Não importa em qual dia você vai começar. O importante é você fazer com que cada dia teu entre essa palavra do livro de Provérbios, né? Um para cada dia do teu mês, para que a gente vá crescendo cada vez mais no conhecimento do nosso Deus.
Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser.